Olá, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais esse estudo. Nós estamos estudando a apostila Orientação para a Prática Mediúnica na Casa Espírita. Estamos na parte segunda da apostila, que é também a parte segunda do Livro dos Médiuns, Manifestações Espíritas, capítulo 14, Médiuns. Aqui vai abordar quem são os médiuns e como eles devem se comportar para ter as boas comunicações e os cuidados que eles devem ter. Partindo do princípio de que a faculdade mediúnica faz parte do psiquismo humano, Allan Kardec conceitua médium como toda pessoa que sente, num grau qualquer, a influência dos espíritos. Essa faculdade é inerente ao homem e, por conseguinte, não constitui um privilégio exclusivo. Pode-se, pois, dizer que todos são mais ou menos médiuns. Usualmente, porém, essa qualificação só se aplica àqueles em quem a faculdade se mostra bem caracterizada e se traduz por efeitos patentes, de certa intensidade, o que depende de uma organização mais ou menos sensitiva. Ser médium é um conjunto de qualidades que a pessoa tem que ter. Não qualidade de ser uma pessoa boníssima. São um conjunto de características, seria melhor então. Então, um conjunto de características que essa pessoa vai ter, tanto na sua estrutura perispiritual, quanto na estrutura física. Isso é definido antes da pessoa reencarnar. A partir do momento que você entende que antes de reencarnar alguém teve essas características, então não adianta falar assim, mas por que ele é médium? Por que ela é médium e eu não sou? Pergunta para o seu protetor. Aí as pessoas falam assim, eu queria ter uma mediunidade igual do Chico Xavier. E o preço a pagar? Você pagaria? Por isso, médium tem um conjunto de qualidades e características que produzem efeitos patentes, ou seja, bem marcantes, bem característicos, bem perceptíveis de que a pessoa é médium. Ponto. Agora, a intuição, inspiração, momentos de psicografia, momentos de evidência, momentos disso, daquilo, todos nós temos. A questão é manter essa mediunidade. Então, se eu tenho na minha casa espírita um médium que sou médium dentro da reunião mediúnica, então ele não é médium. É um médium. Dentro da reunião mediúnica, ele preenche ali as qualidades, as características necessárias para ser médium. Nessas condições, o corpo físico do médium foi moldado pelo perispírito para apresentar sensibilidade apropriada e relacionada ao tipo ou tipos de mediunidade programada para a pessoa durante a reencarnação. Aqui já está ficando mais característico de que a pessoa que é médium, ele tem um perispírito e um corpo físico proporcional para produzir aquelas qualidades. Lembrando que o médium ligado ao corpo estando encarnado, o corpo físico dele tem que ter predisposições a gerar certas energias, comandada pelo espírito, que tem sua estrutura no perispírito, que é o ponto de ligação entre o espírito e o corpo físico. O perispírito é o que liga. Então, o que a gente chama normalmente de corpos sutis. São várias camadas de energia superpostas que trazem esse mecanismo para nós. Kardec classifica os médiums segundo os efeitos por eles intermediados. O médium, aquilo que ele vai produzir e como ele vai produzir, vai depender então de um conjunto de características que aquela pessoa possui. Médiuns de efeitos físicos são os particularmente aptos a produzir fenômenos materiais, como os movimentos dos corpos inertes, ruídos, transportes e outras coisas mais. Item 160. E médiuns de efeitos intelectuais, os que são mais aptos a receber e transmitir comunicações inteligentes. Item 187. Que requisitam, portanto, maior elaboração mental na captação e na transmissão da mensagem do espírito comunicante. Aqui a gente está vendo que o médium inteligente ele tem alguns requisitos a mais. Ou ele nasceu preparado para receber determinado conjunto de informações, ou ele, ao longo da sua existência, vai sendo preparado no plano físico, no plano espiritual, para receber estas informações. O grande problema, muitas das vezes, é que nos centros espíritas criam-se aquelas panelas em torno de Maria, de João. Então, só Maria é médium, só João é médium, e qualquer outro que venha apresentar características mais diferentes, certo?
as pessoas já começam, mas isso prejudica o movimento espírita. Ah, mas tem isso. Não, você não deve falar isso. Falo porque as pessoas deveriam agir com mais sensatez. Nós não estamos dentro de uma casa espírita para um movimento político de onde um quer puxar o tapete do outro, grupos querem puxar o tapete de grupos. Nós temos dentro de um centro espírita para trabalhar em nome de Jesus, com Jesus e por Jesus. E ali tem que ser todos solidários para ajudarem-se mutuamente uns aos outros. Os médiuns de efeitos físicos podem ser divididos em facultativos e involuntários. Aqui, então, nós vamos ter várias características a serem observadas nos médiuns. Nos médiuns facultativos, se é facultativo, é um determinado momento, ele desempenha aquela situação. Então, vejamos. Os médiuns facultativos têm consciência do seu poder, da sua faculdade, e produzem fenômenos espíritas por ato da própria vontade. Embora inerente à espécie humana, semelhante faculdade está longe de existir em todos com a mesma intensidade. Porém, se são poucas as pessoas em que ela seja absolutamente nula, mais raras ainda são as que produzem em grandes efeitos. Os efeitos mais simples são a rotação de um objeto, pancadas, item 160. Os médiuns involuntários ou naturais são aqueles cuja influência se exerce à revelia deles. Não têm consciência alguma do poder que possuem. Item 161. Ou desconhece o mecanismo. Sabe que aquilo ali ocorre, entendem que aquilo ocorre de alguma forma através dele, por ele, com ele, mas desconhecem os mecanismos que está sendo, por o qual aqueles fenômenos estão ocorrendo, ou desconhecem os mecanismos pelo qual todo aquele fator mediúnico está sendo produzido. Por isso, é de grande importância e necessidade fazermos um trabalho de autoeducação e de instrução, para não brincarmos com mediunidade. Por exemplo, um médium começa a ter facilidade para mexer, vamos dar um exemplo, canetas em cima da mesa. E ele começa a brincar com os colegas de trabalho. Mexe uma caneta daqui, mexe uma caneta dali. Só que ele vai angariando simpatia e vínculo com espíritos brincalhões. No primeiro momento isso pode acontecer, natural. Mas a partir do momento que o médium toma consciência, o ser humano toma consciência que ele pode produzir aquilo, ele tem que estudar para se proteger. O médium tem que se proteger. Os médiuns, independente do tipo e grau de manifestação da faculdade, jamais devem forçar o desenvolvimento de sua faculdade, especialmente utilizando meios extravagantes e desarmônicos, como torturas ou privações físicas e psíquicas, ingestões de chás, como acontece em algumas seitas, ou substâncias psicotrópicas, etc. É melhor deixar que o fenômeno siga o seu curso natural. A natureza é mais prudente do que os homens. Item 162. Olha, gente, vamos observar aqui. Jamais devem forçar o desenvolvimento de sua faculdade, qualquer uma delas, principalmente a de efeitos físicos. A mediunidade de efeitos físicos ela é muito intrigante, chama atenção, as pessoas ficam, existe alguma coisa. Mas, ao mesmo tempo, traz implicações delicadas pelo desgaste do médium. Se na reunião mediúnica ocorrem efeitos físicos brandos, naturais, com a presença daquele médium, respeitem. Sem lisonjas, sem críticas, sem ataque, mas auxiliando a manter o seu equilíbrio, a só doar suas energias daquele momento que está ali. É um conjunto de ações que o grupo tem que tomar. Em geral, os espíritos se dedicam à produção de efeitos banais de natureza física, ruídos e pancadas. São de ordem inferior. Tais espíritos podem ser adequadamente orientados por entidades esclarecidas e benevolentes, ou pelo comportamento do médium, que lhes impõe ascensão moral. Item 162. Bom, gente, é muito importante, é muito interessante observarmos aqui que
O médium, para ter ascensão moral, ele tem que ter o hábito da oração, ele tem que fazer caridade, ele tem que criar vínculo com seus protetores, ele tem que ter uma ação em si e no meio onde ele está, melhor, para elevar-se, para melhorar-se. Entre os efeitos físicos, Kardec destaca os indivíduos denominados pessoas elétricas. Essas pessoas têm certa dose de eletricidade natural, verdadeiros torpedos humanos, e produzem, por simples contatos, todos os efeitos de atração e repulsão. Item 163. Existem as pessoas que têm muito magnetismo. Tem até aqueles que colam colheres no corpo. Não vou entrar aqui em detalhes, mas é um tipo de reação psíquica da pessoa. Porque se eu encostar uma colher no meu corpo, você encostar no seu, não vai grudar. Mas algumas pessoas têm essa característica, essa possibilidade. Não vamos chamar de poder. Essa possibilidade de fazer com que os objetos metálicos grudem no seu corpo. Ponto. E existem pessoas elétricas. Elas dão um choque ao abrir porta de carro. Elas dão choque nas pessoas que elas encontram. Então, aqui o Kardec está colocando que esta é uma característica das pessoas que possuem mais possibilidade de ter a mediunidade de efeitos físicos. Ou seja, ao contato de pessoas e objetos produzem choque elétrico, com ou sem faísca. Com ou sem faísca. Mas não são médiuns verdadeiramente, pois não há um espírito comunicante. Trata-se de uma característica anímica. Essas pessoas não podem trabalhar em posto de gasolina. Todos nós temos um magnetismo. Se você pegar um multímetro e selecionar para uma escala mais sensível, pegar numa ponta e noutra, você vai medir uma corrente. Ou vai medir uma tensão. Ali 0,1 volts, 0,002, cada um tem lá, normalmente em milivolts. Então, é raro uma pessoa que tenha, por exemplo, 5 milivolts. É sempre uma fração. Quando eu falo raro, porque a gente teve uma época que a gente trabalhava com eletrônica, a gente pegava e media como está a minha eletricidade hoje. E ela oscila de acordo com o nosso sentimento. Bom, isso aí é uma característica. Nós temos ela pouquinho. Não chega a dar choque em ninguém. Mas para você, por exemplo, fazer uma solda num equipamento sensível, no rádio, na televisão, num celular, é aconselhável ter uma pulseira de descarga eletromagnética bem aterrada na mesa. Certo? Já trabalhei com eletrônica e as pessoas tinham que usar essa pulseira para mexer em certos aparelhos de comunicação, principalmente de equipamentos aeronáuticos. Tem que usar. Então não há, isso é besteira. Existe. E, portanto, que para trabalhar com eletrônica, para fazer soldas sensíveis, o técnico tem que ter essa pulseira de descarga magnética. Essa pulseira vai ser aterrada ou na mesa ou num ponto específico da seção de eletrônica, ou às vezes na carcaça do próprio aparelho. Mas tem que estar ligada em algum lugar para fazer o aterramento. Portanto, existe um fator mensurável. Embora pequeno, pode causar estrago. 1. Médiuns sensitivos ou impressionáveis. É uma característica do médium. Assim são denominadas as pessoas capazes de sentir a presença dos espíritos por meio de uma vaga impressão, uma espécie de leve atrito, de discreto arrepio. Todos os médiuns são necessariamente impressionáveis, de forma que a impressionabilidade é mais uma qualidade geral do que especial. Portanto, a sensibilidade, para ser uma pessoa impressionável, impressionabilidade, ela é necessária ao médium. É a faculdade rudimentar indispensável ao desenvolvimento de todas as outras. Essa faculdade se desenvolve pelo hábito e pode adquirir tal sutileza que aquele que a possui e reconhece, pela impressão, que experimenta não só a natureza boa ou má do espírito, que está ao seu lado, mas até a sua individualidade. Item 164. Olha que interessante. Então aqui a pessoa vai perceber que tem um espírito ao lado dele, mas não vai perceber só o espírito. Vai saber se o espírito é um espírito bom, se é um espírito mau, se é um espírito que quer prejudicar as pessoas, se ele quer ajudar. Vejamos então que nessas características
Cada situação vai estar apresentando um detalhe, cada situação vai estar apresentando uma característica própria daquele médium. Então, tem 10 médiuns numa sala. Cada médium vai ter uma impressionabilidade e uma sensibilidade distinta. Não vai ser igual. 2. Médiuns audientes. São os que ouvem a voz dos espíritos. Trata-se de uma voz interior que se faz ouvir no fórum íntimo das pessoas. De outras vezes, é uma voz exterior, clara e distinta, qual a de uma pessoa viva, encarnada. Os médiuns audientes podem, assim, conversar com os espíritos. Esta faculdade é muito agradável quando o médium só ouve espíritos bons, ou somente aqueles por quem chama. Entretanto, o quadro muda por completo quando um espírito mau se agarra a ele, fazendo-lhe ouvir a cada minuto as coisas mais desagradáveis, e não raro as mais inconvenientes. Item 165. Olha que interessante. Cada situação traz para nós uma característica, cada situação traz para nós uma possibilidade. Precisamos, então, de observar. Os médiuns audientes é importante? É. Se você ouve os espíritos bons, que te trazem coisas boas, ótimo. Mas, por outro lado, se você ouve espíritos maus que te trazem notícias ruins, bem desagradável. E tem aqueles que dão sugestão. Faça isso, faça aquilo, faça aquele outro. Existe nessa questão duas características bem distintas. Existem aqueles espíritos que sugerem pela voz, ele fala. Existe aquele que pela inspiração e pela intuição. Provavelmente vai ser visto mais à frente. Mas já que a gente lembrou agora, depois de repente a gente pode esquecer, o médium audiente, o médium que tem certos pensamentos intrusos. Eu não quero pensar isso, mas estou pensando. Então isso é chamado de pensamento intruso. Também tem outras características. Mas esse exemplo bem definido. Aí o espírito começa. Vai lá e bate no João. Vai lá e bate no João. E vai falando. Um exemplo, tá, gente? Didático. O médium tem que saber se defender como? Oração, fazendo mais tarefa, tomando passe, dentro da possibilidade de participar de uma reunião mediúnica. Mas muitas das vezes as pessoas se deixam levar. Ele olha para o João assim e fala assim, mas que vontade de bater nele. E o espírito fala, aí a pessoa vai lá e bate. Já foi tarde demais. Já aconteceu. Aí ele fala, foi um Deus que... Cada um vai falar de um jeito, não vai falar, normalmente não vão falar espírito. Foi Deus que falou comigo, foi um anjo que falou comigo, foi um demônio que falou comigo para eu fazer isso. Dançou. Por isso, por que a gente falou dançou? Porque a pessoa tem que ter, o médium tem que ter responsabilidade de discernir. É difícil. No início é difícil. Mas você realmente quer bater no João? Por que você quer bater no João? Para que você quer bater no João? Estas são as reflexões que nós devemos fazer para nos defender de nós mesmos. Aqui no slide 478. Certo? Está bem claro aqui que não se deve fazer certas privações, nem ingestões de certas substâncias, qualquer que sejam as características dessas, para que o médium não caia em certas situações, até mesmo ridículas. Por isso, cada um de nós temos que ter os devidos cuidados ao preservar a nós mesmos na mediunidade. Por isso que nós temos que ficar bem atentos para evitarmos cair em certas ciladas promovidas pelos espíritos, como a gente citou o exemplo de falar, ouvir o espírito dando ordens, ou às vezes eles começam a fazer sugestões também para a pessoa acreditar em coisas maravilhosas, milagres, e acabam indo para o caminho errado. Médiuns falantes psicofônicos. Neles, o espírito atua sobre os órgãos da palavra, como atua sobre a mão dos médiuns escreventes. O médium falante geralmente se exprime sem ter consciência do que diz e muitas vezes diz coisas completamente estranhas às suas ideias habituais, aos seus conhecimentos e até mesmo fora do alcance de sua inteligência. Embora se age perfeitamente acordado e em estado normal, raramente se lembra do que disse
Nem sempre, porém, a passividade do médium falante é tão completa assim. Alguns têm intuição do que dizem, no momento exato em que pronunciam as palavras. Veja bem, temos a característica do médium falante, que ele vai falar e nem sempre ele vai se lembrar. Simplesmente fala. Mas o Kardec é muito cauteloso com as nossas manias ou tendências de pré-julgar e de querer condenar o outro por causa disso ou daquilo. Ele deixou para gente. Quando Kardec percebeu que se ficasse todo mundo sem lembrar de que falou, e aí ia ter todos aqueles problemas com médiuns que lembravam do que falou, e tem coisa que o médium não vai esquecer, vai sempre lembrar, e tem coisa que vai passar desapercebido. Aí vem a questão. Kardec deixa sempre para a gente a ideia que nem sempre, a passividade do médium falante vai ser completa, para que ele não se lembre do que falou. Muitas das vezes, ou algumas vezes, ele poderá se lembrar. Depende da suscetibilidade, da sensibilidade, das características inerentes ao médium. Aqui no item 88, que está aqui assim, que é esse número de referência, atualmente o médium psicofônico intuitivo é o mais comum. Intuitivo, ele vai falando, mas ele vai sentindo que o espírito está do lado dele, e muitas das vezes começa assim, fala isso. Porque tem o espírito Chante, lembra? A gente já falou sobre ele, temos que fazer o estudo do espírito Chante, né? Médiuns videntes. Então, a quarta característica dos médiuns aqui, os médiuns videntes, são dotados da faculdade de ver os espíritos. Alguns gozam dessa faculdade em estado normal, quando perfeitamente acordados, e conservam a lembrança precisa do que viram. Outros só a possuem em estado sonambúlico, ou próximo do sonambulismo. É raro que esta faculdade seja permanente. Raro. Quer dizer que algumas poucas pessoas têm a faculdade de ver os espíritos permanentemente. Podemos incluir na categoria dos médiuns videntes todas as pessoas dotadas de dupla vista. A pessoa está aqui numa cidade A e pode ver o que está acontecendo lá na cidade B. A pessoa está preocupada com determinado assunto do momento, ela se vê participando daquele assunto, mas nem sempre ela está vendo os fatos reais. Podemos incluir na categoria dos médiuns videntes todas as pessoas dotadas de dupla vista. A possibilidade de ver os espíritos quando sonhamos não deixa de ser uma espécie de mediunidade, mas não constitui, propriamente falando, mediunidade de evidência. Olha que interessante. Quando você dorme e você sonha, você pode ver os espíritos. Logo, você não é um vidente. Embora constitua uma mediunidade específica de evidência, mas porque nem todo mundo vai saber ver, discernir, entender que ele está no mundo espiritual. Mas é uma característica inerente àquela pessoa, que não é igual para todos. Olha que interessante. Não deixa de ser uma espécie de mediunidade, mas não constitui evidência propriamente dita. Aí o médium chega na reunião mediúnica, dá aquela cochilada, aí volta e relata o que ele viu. E pode cochilar na reunião mediúnica. Esse é um assunto que tem que ser visto com muita serenidade, com muito equilíbrio, com muito respeito por ambos. Aqui tem o número 89, que se refere, os itens 169 e 170 são exemplos ilustrativos da evidência de espíritos selecionados pelo codificador, recomendamos a leitura. Lembrando a vocês que todos os capítulos que estão aqui resumidos do livro dos médiuns, nós o temos por inteiro aí no YouTube, no nosso canal. Você vai encontrar em Allan Kardec, o livro dos médiuns, _Gelson
PL 039. Aí tem todos os capítulos inteiros em uma lista. Capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, e alguns estão divididos em 1, 2, 3 partes, de acordo com o tamanho do vídeo. A gente fez de forma a não passar de 2 horas e meia. Por outro lado, você quiser estudar os capítulos individuais, é só buscar o nome daquele capítulo e colocar no final, tracinho, Gelson PL. Igual está escrito aqui nesse quadrinho ligeiramente lilás com letras marrons. A faculdade de ver os espíritos pode, sem dúvida, desenvolver-se, mas é uma daquelas cujo desenvolvimento deve proceder-se naturalmente e não provocado, caso não se queira ser joguete da própria imaginação. Quando o germe de uma faculdade existe, ela se manifesta por si mesma. Item 171. A pessoa fica forçando, treinando, que eu vou desenvolver o quinto chakra, porque o sexto chakra, esse daqui que é o da evidência, por isso e por aquilo. Sempre que se mexe nos canais do fígado, canal da acupuntura do fígado e da vesícula biliar, interfere na capacidade de evidência da pessoa. Principalmente da vesícula biliar, o VB41. Aí a pessoa fala assim, e a pineal? Segundo a medicina chinesa, a pineal está subordinada ao rim. Em uma pesquisa que eu fiz, a pineal está muito próxima do chamado canal do mestre de coração ou pericárdio. O canal mestre de coração tem a descrição das suas funções muito semelhantes ao que nós ocidentais descrevemos sobre a pineal. Não queira forçar a ver os espíritos. 5. Médiuns sonambúlicos. São os que, sob transe profundo, transmitem comunicações dos espíritos. O indivíduo considerado sonâmbulo não é propriamente médium no sentido estrito da palavra. O sonâmbulo tem a faculdade anímica de sair do corpo, desdobrar-se, presenciar acontecimentos e ou identificar pessoas em ambos os planos da vida. Característica própria de cada um, características importantes da gente procurar entender em cada um. Aquele que em desdobramento vai no plano espiritual, vai buscar informações, ele não é propriamente um médium. É uma faculdade à parte. Ele vai lá, vê, ouve, recebe as informações e passa essas informações. Bastante interessante e, assim como todas as outras, bastante exige de cada um a devida vigilância para não incorrer em erros e perigos desnecessários. O sonâmbulo age sob a influência do seu próprio espírito. É sua alma que, nos momentos de emancipação, vê, ouve e percebe fora dos limites dos sentidos. O médium, ao contrário, é instrumento de uma inteligência estranha, proveniente de outra dimensão, a espiritual. É passivo, e o que diz não vem dele. Em resumo, o sonâmbulo exprime o seu próprio pensamento, ao passo que o médium expressa o pensamento de outrem. Agora, muitas das vezes, o sonâmbulo pode retransmitir a mensagem do espírito. Ele se desdobra, os espíritos falam para ele e ele repete para as pessoas. O próprio Kardec tem uma passagem, se não me engano, no livro próprio livro dos médiuns, em que uma pessoa fazia receitas e um dia pediram para ele passar o remédio para a pessoa e falou assim, não, mas o meu amigo doutor não está aqui. Portanto, não era o espírito em desdobramento que tinha conhecimento. Ele intercomunicava com um espírito amigo, esse espírito amigo, conforme ele disse, que é o meu amigo doutor, mostrava para ele, dava os dados para ele do que a pessoa tinha e o que ela tinha que tomar para melhorar. O médium, ao contrário, ele traz a informação dos espíritos, claramente dos espíritos, não é dele, ele sabe que é dos espíritos. Apenas o desdobramento vai trazer também informação dos espíritos, mas fica mais difícil saber se é do espírito ou se é dele. E aí, tem espíritos que passam mensagens verdadeiras, dão orientações verdadeiras, e estão aqueles também, em grande quantidade, que dão informações falsas. Tem o 90 aqui em cima, que está especificando os dados aqui.
recomendamos a leitura do item 173 do Livro dos Médiuns, que traduz o exemplo de um jovem que era sonâmbulo e também médium sonambúlico. Então, esse aqui tinha as duas características. Importa destacar que a lucidez sonambúlica é uma faculdade que depende do organismo e que nada tem a ver com a evolução e adiantamento e mesmo o estado moral do indivíduo. Pode, pois, um sonâmbulo ser muito lúcido e, ao mesmo tempo, incapaz de resolver certas questões, se o seu espírito for pouco adiantado. Lição 174. A questão: o médium sonambúlico, ele tem essa faculdade, independente da condição moral dele. É uma característica que ele tem. Aí nós temos que observar, conforme está mostrando ali para nós, que algumas questões ele não pode responder sem a ajuda dos espíritos. Porque está fora do adiantamento dele. Ele ainda tem que estudar sobre aquele assunto para melhor servir a causa que nós buscamos servir, que é a causa do Cristo, que é a causa do bem, a causa do amor incondicional, que nos ajuda, que nos impulsiona e que nos faz nos aprimorar. 6. Médiuns curadores. Este gênero de mediunidade consiste principalmente no dom que possuem certas pessoas de curar pelo simples toque, pelo olhar, mesmo por um gesto, sem o concurso de qualquer medicação. Certamente dirão que se trata simplesmente de magnetismo. Evidentemente, o fluido magnético desempenha aí importante papel, porém, quando se examina o fenômeno com cuidado, facilmente se reconhece que há mais alguma coisa. Item 175. Então, nós temos o magnetismo da pessoa, mas Kardec ele foi muito observador. Ele foi atento nos detalhes. Era só magnetismo que curava? Ou tinha mais alguma coisa? E ele diz que facilmente vai se reconhecer que tem algo mais além do magnetismo, que no caso é a produção de mioplasma. O ectoplasma é produzido para materializações. Serve também para tratar o espírito, dependendo do caso. Mas para tratar pessoas depende do mioplasma. Onde você tem o problema é onde você vai tratar as pessoas. Os fluidos magnéticos dos médiuns curadores são associados aos fluidos dos espíritos, produzindo uma substância mista magnética e espiritual que intensifica o processo de curar. Assim, a intervenção de uma potência oculta, espírito, que caracteriza a mediunidade, torna-se evidente em certas circunstâncias, sobretudo se considerarmos que a maioria das pessoas que podem ser qualificadas de médiuns curadores recorrem à prece. Você pode ter o magnetismo, você pode ter mioplasma, mas se você não tem o hábito da oração, vai ter complicação. Para que você possa desenvolver bem esse potencial de cura, tenha sempre o hábito da oração. O item 176 apresenta 9 perguntas e respectivas respostas relacionadas aos médiuns de cura e ao processo de cura. Recomendamos a leitura atenta e reflexiva. Em síntese, podemos dizer, se lá está falando sobre a mediunidade de cura, toda pessoa, todo médium deve ler atentamente. Eu, particularmente, creio que todos nós temos potencialidade de cura, que, se associada a alguém com o qual a gente convive, ou fomos colocados a conviver, essa potencialidade de cura pode aumentar, desde que a pessoa mantenha o hábito de oração. Ou pode ser diminuída, porque tem pessoas que sugam energia. São chamados de vampirinhos, né? Você chega, você começa a bocejar, fica cansado, com sono. Letra A. Força magnética, também chamada animalizada ou de fluido vital, que reside no ser humano, é ampliada pela ação dos espíritos. Certo? Para o médium produzir a cura,
ele já tem ali um magnetismo, uma força vital especial que vai ser doada, que vai ser passada para os demais. E dentro dessas características, os espíritos vão trabalhar para ampliar ou dar qualidades especiais. B. Os magnetizadores, mesmo sem saber, são auxiliados por bons espíritos. Os magnetizadores, mesmo sem saber, são auxiliados por bons espíritos. Aí eu sou magnetizador, eu sou isso, sou aquilo, de tratamentos com a mão, você vai estar sempre sendo auxiliado por bons espíritos. Às vezes, não são espíritos esclarecidos, embora sejam bons, gostam de ajudar. Existe uma diferença entre um espírito ser bom e um espírito ser esclarecido. Nem todo espírito esclarecido é bom e nem todo espírito bom é esclarecido. C. A ação pura e simples do magnetismo, mas há também a ação conjunta do magnetismo animal do homem encarnado com o magnetismo espiritual oriundo dos desencarnados. Cada característica é uma. Cada característica tem a sua especificidade. Certa vez eu fui no centro espírita, estava fazendo um curso na outra cidade, e cada dia eu visitava uma casa espírita. Bom, numa dessas tinha algumas pessoas da área da saúde fazendo a palestra. E eles, espíritas, foi pedido pelos espíritos que eles montassem uma equipe de 5 integrantes da saúde, que eram espíritas, e que fossem dar passes. E chegaram na CTI, tinha um senhor com um tumor muito grande, eles falaram assim, dê um passe nele. E o tumor desapareceu. E eles ficaram intrigados. E assim, tinha uma outra senhora com problema de saúde mais sério, deram um passe e aquele problema desapareceu. Fica claro que quando você tem conhecimento sobre uma determinada área, você tem espíritos que trabalham também naquela área que você tem o conhecimento e vão te ajudar no processo. Ou, por outra, aquelas pessoas foram para aquela profissão da área da saúde porque possuíam fluidos para tratar as pessoas. Prece é também um agente de cura. A eficácia da prece não está na fórmula, nas palavras pronunciadas, mas na fé de quem ora e de quem a recebe. Muitas pessoas não são curadas porque a enfermidade faz parte do seu quadro de provação. Mesmo assim, o seu sofrimento é amenizado. A prece é uma ferramenta de cura. As palavras têm poderes, são importantes. Saber conjugar as palavras corretamente é bom, mas isso não é o fundamental. O fundamental é a pessoa ter fé de que aquilo vai acontecer e o outro tem fé que vai receber, e a espiritualidade faz o outro trabalho para completar o serviço e, se está no quadro provacional da pessoa, vai seguir seu curso, mas o seu sofrimento vai ser amenizado. E existem pesquisas que pessoas que recebem orações de um ou de outro, de grupos de pessoas, eles vivem mais tempo, recuperam-se melhor, sofrem menos. 7. Médiuns pneumatógrafos. Têm aptidão para obter a escrita direta, o que não é possível a todos os médiuns escreventes. Alguns podem produzir escritas diretas. Por enquanto, esta faculdade é muito rara. Provavelmente se desenvolve pelo exercício. Só a experiência é capaz de revelar se alguém a possui. Conforme seja maior ou menor o poder do médium, obtém-se simples traços, sinais, letras, palavras, frases e mesmo páginas inteiras. Geralmente, basta colocar uma folha de papel dobrada num lugar qualquer ou indicado pelo espírito durante 10 minutos ou um quarto de hora. Às vezes mais. A prece e o recolhimento são condições essenciais, é por isso que pode considerar impossível a obtenção da escrita direta numa reunião de pessoas pouco sérias
ou que se não estejam animadas de sentimentos de simpatia e benevolência. Item 177. Esse trabalho de fazer valer, de fazer desenvolver os sentimentos, de fazer valer os ideais superiores de vida de cada um, traz para nós, então, possibilidades ímpares para nos aperfeiçoarmos, para crescermos e aprimorarmos. Como observamos aqui, a mediunidade de pneumatógrafos de produzir a escrita direta depende de um conjunto de fatores que é inerente àquele médium, é muito rara e tem que ter muito recolhimento, muita oração, e esta é difícil de se conseguir quando no meio tem pessoas hostis àquele experimento, hostis àquela possibilidade. E assim, a gente fica cada vez mais latente para nós, cada vez mais entendível para nós, que cada um tem a sua peculiaridade, a sua característica própria. Em O Livro dos Espíritos, segunda parte, questão 400 a 455, temos informações fundamentais sobre a emancipação da alma, sonhos, sonambulismo, dupla vista, etc. Em A Gênese, capítulo 14, item Qualidade dos Fluidos, e capítulo 14, item Curas, há informações detalhadas relacionadas aos assuntos estudados a partir do item 175 do Livro dos Médiuns. Em O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27, consta esclarecimentos sobre a prece. Todos esses assuntos merecem ser lidos. E todos esses assuntos, temos o estudo deles aí no nosso canal no YouTube. A Gênese tem lá todos por capítulo, então no capítulo 14 vai estar falando da qualidade dos fluidos e das curas, e no Livro dos Médiuns também vai estar lá a partir do item 175, todo ele vai estar lá para que a gente possa estudar. Lembrando que no Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 27 vai trazer as qualidades da prece. Também nós temos ele aí completo para que você possa pesquisar, para que você possa estudar. Senhor Jesus, que a paz e a luz do amor estejam envolvendo todos nós, iluminando nossos corações e nossos caminhos para as realizações superiores da alma. Lançai sobre nós, Senhor, as vossas bênçãos misericordiosas, lançai sobre nós, Senhor, o vosso caminho de luz, de misericórdia e de paz, hoje e sempre. Que assim seja.